Bom dia a todos, a todas as pessoas que estão aqui no auditório. Good morning, everybody. Nós temos hoje um momento muito interessante aqui na PUC, um momento muito rico, porque nós temos aqui um professor que honra a universidade, aqui a PUC. Foi um evento que foi pensado, organizado pelo Escritório Modelo, por isso que nós colocamos a bandeira ali do Escritório Modelo. Temos, inclusive, aqui pessoas, advogados do Escritório Modelo, que ajudaram a organizar o espaço. E foi feita uma conversa com a professora Flávia Piovesan, foi feita também uma conversa com a professora Silvia Pimentel, e também temos a alegria de ter aqui o professor Eduardo Dias, que, junto comigo, André Geraldes, nós quatro somos professores da Faculdade de Direito com temáticas ligadas aos direitos humanos, né? Então, eu gostaria de fazer, inicialmente, a leitura muito abreviado do currículo do professor Andrew Burns, e depois passar a palavra para os demais professores, para que a gente possa depois ir para a fala do professor Andrew Burns. Então, I will describe in Portuguese, if you don't mind. Ok. Andrew Burns, ele é professor emérito de Direito Internacional e de Direitos Humanos da Universidade de New South Wales, em Sydney, Austrália. Ele é associado do Instituto Australiano de Direitos Humanos. Ele também é da Academia de Ciências Sociais, na Austrália, e da Academia Australiana de Direito. Ele foi professor de Direito Internacional desde maio de 2005, da Universidade de New South Wales, e se tornou professor emérito no ano de 2020. Antes disso, o professor Andrew Burns foi professor de Direito da Australian National University, que é a ANU, que fica em Canberra. E antes disso, ele foi professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de Hong Kong, onde ele também dirigiu um centro de direito público e de direito comparado, lá em Hong Kong. Enfim, ele, na área das publicações dele, são concentradas na área dos direitos humanos das mulheres, na área dos direitos humanos das pessoas idosas, dos direitos humanos das pessoas com deficiência, e, enfim, eu estou fazendo um resumo muito condensado. Quem quiser depois no Google pode ter toda uma análise disso, não é? Então, para mim, em especial, it is a very special day, because Andrew Burns was my supervisor in Australia during 5 years, from 2006 to 2011. De 2006 a 2005, a 2011 ele foi o meu orientador no doutorado, no PhD, e depois na banca a professora Flávia examinou e, felizmente, ela aprovou. Então, eu vou ficar por aqui com as minhas considerações iniciais, passar a palavra para a professora Flávia, agradecendo a presença de todos que estão aqui. É uma satisfação ver um auditório com tanta gente para assistir o professor Andrew Burns. Por favor, professora Flávia. Obrigada. Um bom dia a todos e a todas. É um prazer imenso. Queria expressar inicialmente a minha maior alegria, entusiasmo e gratidão pela honra de ter o professor Andrew Burns conosco. Agradecer a sua generosidade. Thank you for your generosity and receive a warm welcome from all of us. E dizer o quão importante para a nossa PUC é a internacionalização, é a cooperação internacional, é esse oxigênio que vem a partir do enfoque comparado, com diálogos transformadores, e estou certa que esse momento muito contribuirá para novos horizontes de pesquisa, de reflexão, de investigação e de visão. Portanto,
a minha profunda gratidão por esse momento, a honra e a generosidade do convite que nos foi feito pelo querido professor para estarmos aqui. Muito obrigada e devolvo a palavra, professor André. Muito obrigada. Professora Silvia Pimentel. Hi, Andrew. It's a big, great pleasure you are here with us. And that's an honor also, as Flávia mentioned. Bem, eu quero dizer a vocês, meus prezados e prezadas alunas e alunos, que eu tive o prazer de conhecer Andrew desde o final da década dos 80, exatamente isso relacionado ao Comitê CEDAW da ONU. E por quê? Porque no final da década de 1985, né, na terceira grande conferência em Nairobi, não é, criamos o International Women's Rights Action Watch, que era exatamente, tinha o papel, né, de observar o funcionamento do Comitê CEDAW da ONU. Vejam que coisa interessante. Então, desde aquela época, Andrew participated as, since that time, a great expert on international law and women's rights. So that's a big pleasure for us. And eu acredito que, para todos que estão aqui, né, eu acho que seria tão bom que até estivesse um lugar mais amplo e ainda com mais pessoas, né, pudéssemos ouvir direto um dos maiores internacionalistas do direito, não é? Reconhecido em todo o mundo, em toda a Europa, nos Estados Unidos e tudo mais, certo? Então, eu vou passar novamente a palavra ao André, a quem eu agradeço o convite para estar aqui, e agradeço em nome das minhas alunas e alunos também, porque eu acho que é uma grande oportunidade. Perfeito. Antes de passar para Eduardo Dias, por gentileza. Professor Eduardo Dias. Good morning, teacher. My English is very bad, but very pleasure stay here for students the PUC São Paulo. Acho que para todos aqui ouvir os vários aspectos dos direitos humanos e com a larga experiência que o professor tem, trazendo aí da Austrália e das suas andanças, acho que enriquece bastante aí o histórico e o currículo, né? Lembro que a Austrália tem, do ponto de vista da colonização, a gente que estuda direito das crianças, o que aconteceu lá com as crianças indígenas, com as famílias, a apartação colocada pela Inglaterra, é muito significativa e emblemática, né, na história do direito da criança no mundo, né? Será uma boa palestra. Muito obrigado aí pelo convite. Fui pego de surpresa de estar aqui, tá bom? Mas os alunos, a concorrência é desleal com o sorteio de computadores e tudo mais, fica difícil. Eu acho que vale a pena. A professora Silvia, queria dizer que a professora Silvia mencionou que ela teve a honra de conhecer o professor Andrew Burns na década de 80, justamente com o trabalho do International Women's Watch. E eu tive a honra de conhecer os trabalhos do professor emérito Andrew Burns, quando eu elaborava meu doutoramento na Harvard Law School. Eu vivia na International Legal Studies Library, num cantinho, e estudei muito os seus livros. Então, desde então, há 30 anos, tenho acompanhado e é muito citado na minha produção acadêmica também. So, thank you. You are a reference for all of us. Thank you. Posso começar? Melhor, viu? Será que é melhor a gente ir para baixo? Yes, please. Como que a gente vai fazer a tradução aqui? Eu falo um pouco, você fala um pouco, você fala? Fala? Não, eu passo um pouco. Eu posso fazer a primeira parte, depois eu te passo. Porque, o microfone... Would you like to stay here? Yeah. Okay. So... Good morning, everyone. No?
recording, so you have to... Tá funcionando esse daqui? Como é que faz? Só apertar? Deixa eu ver aqui. Hã? Funcionou, tá? Deixa eu ver. Okay, there. To press hard. Okay, good. Okay, thank you very much. Good morning, everyone. Can you hear me in the back? Yep, and there? Good. Okay. It's obviously a great pleasure for me to be here. I apologize in advance that I'm going to be speaking in English. You don't want to hear what little Portuguese I can manage, I assure you of that at this stage. But it's a great privilege to be in the same room as the people you had on the stage. One of the wonderful things about coming to Brazil is that Brazil has been the source of some wonderful international lawyers and human rights scholars who are known around the world. I'm sure you know the late Judge Cansado Trindade, but in this room we have some real international stars who I have had the privilege of working with and knowing for many years. And Brazil itself, you're very lucky to have teachers like Professor Silvia Pimentel and Flavia and Andre, all of whom are internationally known and who have driven innovative ideas and developments not only at home in Brazil but also internationally. And so it was very exciting for me to come to Brazil for the first time. This time I've been here 4 weeks in Sao Paulo and to learn so much about the wonderful things that lawyers and human rights advocates are doing here. Today I want to challenge you, I think probably challenge most of you, to think about a topic which for some of us is perhaps more relevant than for others. And that is human rights and aging. Human rights of older persons, it's sometimes called human rights in older age. And when one is young, and I remember that, one doesn't think about aging. One may have grandparents, one may have parents who are getting older. They're out there, they're different. The issues are a long way away, but they're not. And what I will argue today is that it is important for all of us, young, middle-aged, older, to think about human rights and aging. Because hopefully we will all get there. Some of us are probably already there. And the other point which I want to argue is that human rights and aging is not just about human rights of older people, about this convention in the Organization of American States on the human rights of older persons, for example. It is about the rights of children, the rights of women, the rights of marginalized racial groups, because the rights that we will enjoy or not when we get old are going to be influenced by what happens to us from day one. So my challenge to you at the end of the class will be to ask yourselves what you can do in practical terms to improve the human rights of people in your lives who are old, whatever that means, but also what you can do now to improve the human rights of older people in 50 years' time, which will include a lot of you, I imagine, looking around the room. So that's the introduction. And are we going? Do I need to pause? Yeah, okay. Yeah. Bem, pessoal, então o professor Andrew Burns, ele disse que é um prazer para ele estar aqui no Brasil, que é a primeira vez que ele está aqui em São Paulo, que ele veio aqui para 4 semanas de visita aqui, e um
um prazer estar aqui com professores que são também engrandecem e que ele vai falar hoje aqui sobre os direitos humanos dos idosos e que quando se pensa em direitos humanos dos idosos temos que pensar nos outros direitos fundamentais. Então, por exemplo, o direito das crianças, porque cuidando desses direitos é que vai ter repercussão lá na frente no direito dos idosos. Então, está numa parte muito introdutória e eu só resumi bem. Yep, good. Okay. Okay, that's yeah. So what I want to talk about is also another general aspect. That is, how do new human rights emerge, if they're new human rights? We've come a long way since 1948, 45. We've come even a longer way since the 19th century. But the human rights we have now internationally and regionally have grown, they've expanded. And how is that? And how is that happening, if at all, in relation to older persons? So there's a lot here. I'm not going to speak about all of these aspects, but we'll circulate the PowerPoint slides to you afterwards so that you can follow up anything you want. But let's start with perhaps an example. Let's assume that we have an older woman, let's say someone who is 80, living in a long-term care home. Okay, she's had to move out of her home. Yeah? They're asking me to stop a little bit. Okay, you can keep talking. Okay. Sorry for that. No, okay. But, então, ele vai falar sobre esses tópicos aqui, tá bom? Então, eu vou parando quando for necessário. Depois a professora Flávia, se quiser também pegar um pouco aqui, ajuda. O Vitor também está à disposição disso, tá bom, pessoal? Se estiver indo rápido, para todo mundo acompanhar bem, levanta para que possa fluir bem o evento de hoje. Please, Andrew. Okay, so let's assume we have a woman, an 80-year-old woman called Linda, who is living in a long-term care home. She has come to this country, your country, my country, from Greece, and her mother tongue is Greek. She has begun to develop dementia, Alzheimer's disease, and so she's lost her short-term memory and her language. She's beginning to go back to her mother tongue, so she's finding it difficult to speak in anything other than Greek. Ok. Então, uma pessoa que vem para o nosso país, que tem como língua materna o grego, e ela já está com uma certa idade e que já tem alguma demência. Yep. Alzheimer, não é? Que seria. Okay. And her only surviving family member is her brother, who's 10 years younger. He's called Paulo. And he has a power of attorney for her, and he controls all her financial affairs, and he has used a lot of her money to finance his own private business without permission. Então, o único parente que ela tem aqui é o Paul, que é 10 anos mais novo do que ela, e ele usa o dinheiro que ela tem para financiar o seu próprio negócio. Linda has recently been subjected to abuse and sexual assault in her care home by a worker. This is something which happens very often in Australia, particularly to women who are disabled, or who have, particularly those with cognitive impairments. So she's been sexually assaulted. Então, ela está numa casa de repouso e lá ela está sofrendo assédios, inclusive sexual, de ordem sexual. Okay. E ele disse que isso, infelizmente, é muito comum na Austrália. But she has trouble communicating what has happened to her to the care home because of the language difficulties. Pela questão das dificuldades linguísticas, isso que ela tá sofrendo de violência, assédio, violência sexual, ela tem dificuldade nesse momento, até por conta do Alzheimer, de comunicar essa violência que ela está sofrendo.
So I want to ask all of you, those of you who are in Professor Pimentel's class, from a gender perspective perhaps, but an intersectional perspective, and those of you who are in Professor Piovesan's class, who come from a broader human rights perspective, to think, what are the human rights specifically that are implicated, that might be violated, and how can Linda respond? And if Linda can't respond, how do our systems respond to her situation and the rights violation she suffered? O Andrew, ele disse que gostaria que os alunos de Direito, Gênero, da professora Silvia Pimentel, e Direitos Humanos, da professora Flávia, pensassem nesse caso envolvendo a Linda, que está nessa casa sem poder se comunicar e sendo vítima de violência, qual seria o caminho jurídico, o que poderíamos pensar para assegurar os direitos dela. Então, ele está jogando um problema no começo da apresentação, como uma introdução para a apresentação. Okay. I'm not going to ask you to answer now, but we might come back to it later. But if anyone wants to answer now, just put your hand up. And I should say, if at any stage you want to ask a question, please just put your hand up, because I'll be asking you some questions. Okay, let's then quickly go to this, Australia-Brazil. Why am I going to talk about Australia and Brazil? It's because Professor Geraldo has liked what I did last time. But I want to do it because I want to position myself as a scholar and an advocate, because my arguments obviously reflect where I'm coming from. So, ele está dizendo que, claro que o fato dele ser australiano, tal, isso vai refletir em toda a argumentação que ele vai ter aqui. Então ele vai querer falar um pouquinho sobre o Brasil e a Austrália, comparar. Vamos lá. Please. How many people have been to Australia? Have any of who's been to Australia? So there's a big market. I recommend that you go to Australia. But Australia is about the same size as Brazil, okay, a little bit smaller, but we have 27 million people. Brazil has 10 to 15, whatever, nearly 10 times. We all live around the coast of Australia. We're highly urbanised. We're quite diverse culturally, linguistically, or we like to tell ourselves that we are. We're also a colonial settler society. We have First Nations people, Indigenous people who've been there for at least 60,000 years, and probably a lot longer. And European colonisation, whether you call it settlement, occupation, or invasion, began in earnest in 1788. So not very long ago, and it began in Sydney. Então, o professor está dizendo que a Austrália e o Brasil têm dimensões bem parecidas, como a gente pode ver lá, não é? E que quase toda a população fica na costa, e que o país, boa parte da população fica na costa, e que o país ele era e ainda era ocupado pela população aborígene desde longa data, e que a partir de 1788, principalmente ali na região de Sydney, começou a ter uma ocupação britânica. Desculpa, eu sei que é traidor, né? Não estou sendo literal mesmo, mas vamos, Andrew, please. Briefly, our constitutional system, it's a mixture of the British Westminster system, the American federal system. So like Brazil, we're a federal state. We don't have as many states. We only have 6 states and 2 territories. And in human rights terms, the shocking thing, I hope you'll agree, is that we have no constitutional Bill of Rights. Brazil has lots of constitutional rights. Australia has no comprehensive constitutional Bill of Rights. Que a Austrália tem um sistema legal que foi herdado dos britânicos, né, que é o Common Law, e com a influência também do federalismo americano, que é formado então por 6 estados e 2 territórios, e que na Constituição eles não têm um rol de direitos fundamentais, né, um Bill of Rights como
a gente tem aqui no Brasil. We do have a variety of human rights laws, discrimination laws, some state bills of rights, but there are huge gaps in our regulatory framework. And just these are the 7 states and territory, and down here, if you can see it, there's Sydney. So we all live around the coast. Então, mostrando aqui o mapa da Austrália, ali a Universidade de New South Wales, que fica ali em Sydney, e nessa parte perto de Sydney ali que é onde está a maioria da população. Yep. Okay, we live in Asia. We're what was a European outpost largely in the Asia-Pacific region. That's important because we don't have the benefits of a regional system of human rights as you do in the Americas, as they do in Europe, as they do in Africa. So we have a dualist system in relation to international treaties, like the United Kingdom, and they don't automatically form part of national law. So it's quite a different constitutional practice to Brazil. We are party to many human rights treaties, not all of them. And as I said, in Asia-Pacific, there's no regional human rights system. There's no regional human rights treaty. There is a sub-regional system in ASEAN, the Association of Southeast Asian States, but no binding human rights treaties. So very weak regional protection. What does that mean? It means we're very dependent on having a strong, universal, United Nations framework on human rights. Então, o que está querendo dizer é o seguinte, que em termos regionais, então aqui nós estamos no sistema interamericano. Então tem o europeu, o africano, e no caso da Austrália, como está ali no mapa, se você olhar no mapa, está dentro da região da Ásia, do Pacífico. E não existe um sistema regional como tem na África, como tem nas Américas e como tem na Europa. Então esse é um problema, o Andrew Burns colocou, porque a Austrália não tem, no plano nacional, na Constituição, uma lista de direitos, uma carta de direitos na Constituição. E quando olha para o sistema regional, também não tem. Então fica muito dependente do sistema global, que é o das Nações Unidas. Então tem até algumas regras na região, mas não são juridicamente vinculantes. So that's why Australian advocates who are advocating for stronger protection of human rights in older age are such strong supporters of a new United Nations Convention. Because we don't have anything in our region, you do. May not be perfect, but it's pretty good what you've got. Então é isso que eu estava falando, que como nós temos aqui nas Américas um sistema interamericano, que pode não ser perfeito, mas é bom que tenha, e que eles não têm isso, um sistema regional, e fica então esse buraco, não é? Não foi palavras dele, agora, mas o que ele quis dizer é isso. Flávio, quer também traduzir aqui um pouquinho? É? Pode ser também. Foi uma lacuna, né? Melhor dizer do que buraco. Com certeza. Muito obrigado, professora Silvia. Sempre minha professora. Okay. Now some questions for you. And I've put them up here on the screen. What is the age profile of Brazil's population? Is Brazil an aging country, an old country, a young country? And what are the implications of Brazil, the changing nature of the population? Who wants to have a go at that? Does anyone know what life expectancy is in Brazil? How long you're likely to live for? Sorry, around 70? Yeah? Any other bets? Depends who you ask, of course. Yeah? 70? Okay, and does it differ according to your sex, gender, race, ethnicity? Yes? And how does it differ? Women live longer, right? Yeah. Men. For example, trans women, themselves as transsexual, Yep. they have around their life expectancy is around 35, 34.
Yeah, so that's a good question. When we start to break down categories of women, obviously trans women experience a whole series of discrimination, violence, and things which will affect their life expectancy. I don't know what the, the EBGA, I don't know how they, what statistics they break down. I'm just relying on the general one. So yes, women live longer than men. The latest statistics I had from 2024 was average life expectancy nearly 77, but it is 73 for men and 79 for women. So there's still a gap. In Australia, it's about 83 for men, not non-Indigenous men, and about 88 for women. So same gap, but 10 years difference between these countries. By 2070, you'll be pleased to know, Brazilians will be living to 83 or 84. Just one moment. Yep. Let me try to sum up. Então, o professor Andrew levanta algumas questões sobre o tema demográfico e o tema aí da idade populacional do Brasil. Indaga qual é o universo da população idosa no Brasil, qual a expectativa de vida, indaga se há diferenças com relação a esse processo de envelhecimento, levando em consideração o critério de gênero, qual a expectativa de vida. No Brasil, as mulheres vivem 77 anos, os homens 73. Esse gender gap também existe na Austrália. Os homens vivem 83, as mulheres vivem 88 anos. Portanto, e também lembra ele que a população aborígene tem uma expectativa de vida menor. Please. Okay, and just to say, in 1950, average life expectancy in Brazil was 50. So since 1950, a quarter of a century longer, which means we're living different lives. We have, instead of being children, getting educated, working, retiring and dying, if that is your model, we now have a fourth age, or third age as it's sometimes called. Na década de, Apologies. Na década de 50, a expectativa de vida gerava em torno de 50 anos. Então, vejam como nós avançamos na expectativa de vida. E aqui há esses quadros, o quanto o Brasil, aqui o professor vai explorar, mas vejam a década de 70, piramidal, e qual é o formato que se torna mais trapezial em 2020 e 2060. Please, you take the floor. As Flavia says, we've got the pyramids. The one up the top left is 1970, a nice pyramid, lots of young people, very few older people. 2020, more or less now, it's become a bulge. So the group of young people, the big group of young people is becoming older. And by 2060, it'll be quite a different shape. So different proportions. So there's some of the numbers here. Não, só falei que é do Brasil, porque quando eu vi, eles sabem que é do Brasil. Não, só para lembrar que esses quadros são do Brasil, representando a mudança demográfica, o quanto a população está envelhecendo no Brasil. And Brazil is not alone. Many countries in the world are going through this, and many other countries will be in 10, 20 years' time. Australia is a bit ahead of Brazil in terms of how many people are older, but Brazil is going to catch up. Essa é uma tendência mundial, o Brasil não está sozinho nessa perspectiva, muitos países estão apresentando o mesmo movimento. So from 2010 to 2022, it's gone from people over 65, I think this one is from 7.4 to 11%. It'll be, and it's going to continue to increase before it finally drops off. Okay, well that's numbers, but what do the numbers mean? Então vejam aí a população chamada idosa acima de 65 anos, em 2010 representava 7,4%, hoje 2022, 12 anos posteriores representa quase 11%, e a pergunta é qual é o significado disso, qual é o impacto deste envelhecimento substantivo significativo. Okay, so going back to the question, the third question,
what are the implications of the aging population generally and for human rights in Brazil? Does this change which is happening now and for the future have any implications for human rights? Então, quais são as implicações deste envelhecimento populacional no Brasil, seja no presente, seja no futuro? É uma pergunta que ele lança. Who wants to have a go? Who wants to... You can speak in Portuguese, English, Então, German. quem gostaria de responder, seja em inglês, seja em português? Professora Silvia? Sylvia knows all the answers, so we won't go to her. But what about some of you? Yes, please. Você levar o microfone porque is recording, so it's important. Yeah, or we'll have to repeat the question, but we'll need to hear it. So. I believe in Brazil, we from the start, we have already some big issues, which are the difference in wage and how people have their conditions of living here. And I feel like when you have a bigger population that's older, you have the inversion of the pyramid, which creates the necessity for the younger to also serve the elder people. And I feel like in Brazil, that's especially a problem because it makes it harder for the elder people to have their human rights guaranteed here. I feel like it's already a complicated situation, but people in Brazil, especially the young, so we have a lot of problems with people saving money for the future, so they have conditions to access to hospitals, especially because even if we have a public health system, which is really good and the biggest in the world, we still face a lot of difficulties. So it kind of creates the expectations that the younger people in the future are going to have to deal with the big part of actually the younger people that are coming are going to have to deal with us when we're older. And that's a problem because I don't feel like the society in Brazil has a structure for that. And then, in consequence, the human rights for the elder people are not going to be as guaranteed maybe as they are now. Not that I think that they are especially well guaranteed in this moment, but if you don't have younger people that have the capacity to create economics or even viable solutions for that, when we're older, it's going to be a bigger problem than it's now because it's more people to be supported with a smaller group from young people. Great, thank you very much for that. That's oh, sorry. Okay. Summing up. Perdão, teu nome mesmo, né? A Vitória deu uma excelente resposta, lembrando que houve a inversão da pirâmide. Professor, precisa ligar o microfone. Ah, perdão. Eita. Alô, alô? Não, só o toque. Aí, você desligou, professor. Alô? Ah, sim. Muito obrigada. Então, a Vitória lança essa reflexão, a inversão da pirâmide, e quem vai assegurar em que medida a população jovem poderá nutrir políticas públicas, políticas econômicas que assegurem os direitos das pessoas idosas. Praticamente essa a maior preocupação. E eu queria romper o protocolo para saudar aqui duas professoras da casa, professora Helga, que é a nossa experta em direito previdenciário, portanto, é uma área muito ali pertinente a todos esses debates. Professora Consuelo, então é uma honra poder tê-las aqui. Sintam-se à vontade também. São duas referências importantes. We have two very esteemed professors here. Please. Yep. And so, to unpack that a little more, one of the big concerns about, especially of economists and governments, about larger older populations is exactly what you said. You've got fewer people paying taxes in order to provide public services for a larger group of older people. And there are whole lots of economic analysis, things called dependency ratios. You hear talk of the grey tsunami, the demographic time bomb, all of which are problematic and are ageist, and we'll be talking about ageism later, because they see people growing older in larger numbers as a problem, whereas we should actually celebrate it as a triumph of modern medicine and improvement of material conditions of life. But it's certainly out there, that discourse. Thanks, Todd. O desafio, como lembra o professor Andrew,
é que há um contingente, com essa inversão da pirâmide, há um contingente cada vez mais expressivo da população idosa, em contrapartida, um contingente menor de pessoas mais jovens para pagar tributos e para sustentar políticas públicas, o que se chama do Great Tsunami, um grande tsunami, esse boom demográfico, e ele faz a crítica. Isso podia nos dar uma sensação de trunfo, a longa expectativa de vida, mas tem sido vista como um desafio, um problema. And governments always tend to think in terms of what they're going to spend on older people. They never worry so much about what they're spending on younger people. Okay? We invest in younger people, in education, in healthcare, in all sorts of things. And so it's interesting why we distinguish between those, why we talk about these two things differently. And the thing is that ultimately this sees older people as members of society who only take, who only use resources, but who are not contributors. And of course that's not right, as we know. Exato. Aqui o professor Andrew faz essa crítica, lembrando que o Estado sempre pensa em termos orçamentários, qual é a dotação para assegurar os direitos dos idosos. Essa mesma reflexão não é feita com relação às pessoas jovens, quando há recursos orçamentários para educação, saúde e outros temas, e sempre os idosos, em termos orçamentários, são vistos como o quanto vai ser deslocado do orçamento e não em termos positivos. Por que nós pensamos assim? Por que há essa reflexão? But we can come back to that. But let's move on to development of new human rights norms. As we know, after World War II, in the modern world of human rights, the international and regional frameworks have seen a huge expansion of norms, of treaties and other instruments, and mechanisms, like the mechanisms like the CEDAW Committee that Professor Pimentel served on for so many years, like the Inter-American Commission that Professor Piovesan served on for a number of years as a commissioner. And we've moved from general human rights instruments to a whole range of specific, of thematic instruments at the international and national levels. And I'm going to ask you to name some international and regional ones. O professor Andrew aqui explica que desde a Segunda Guerra Mundial, em reação à Segunda Guerra Mundial, foi impulsionada a arquitetura protetiva internacional dos direitos humanos com a expansão de normas e mecanismos. Foram adotados tratados gerais sobre direitos humanos e aos quais se somam tratados específicos que endereçam determinadas questões, proteções especiais. E ele pergunta quais seriam os exemplos no campo do direito internacional, no campo do direito regional desses tratados específicos. Okay, who's got some ideas? International, international thematic instruments. From Professor Piment. Yep. What's that? Quem quer dar exemplos aí para mostrar para o professor que a gente fez a lição de casa, estudou tudo. You've looked at name an international human rights treaty or regional, an inter-American treaty. The Professor Pimentel and Piovesan assured me that you would let all this. Okay. Anyone? Pode ser a Declaração dos Direitos Humanos da ONU, de 1948. Em nível regional, So which declaration? Específico regional. Eu estava pensando no Tratado de São José.
Yep. I didn't catch that. Which declaration? The Human Rights Declaration of the United Nations in 1948, and Absolutely. Yep. and the San Jose Treaty, I believe it was 1965. 9. Yeah. Yep. So the American Convention on Human Rights, the Pact of San Jose. Yep. Now they're two general instruments, right? Because if you look at them, they cover everyone. They don't single out. Well, they do single out some groups, but they're meant to cover everyone. So they're universal coverage. So they're two good examples, and they are two of the important instruments. One is a declaration. It's not a treaty. And one is a treaty, and that's a binding legal instrument. But what about some thematic that protect particular groups of people? Does anyone know? So, yeah. I saw a... Yes, A Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e também a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Prevenção às Mulheres, enfim, agora a CEDAW, né? Agora eu esqueci. E tem a Direito das Crianças também. A Convenção do... Erradicação, eu misturei a da ONU com a Interamericana, é isso, a Convenção do Belém de Pará. Okay. So the Convention of Belém do Pará on violence against women in the Americans, a very important convention. Any others? She mentioned children. Children as well. Okay, so, yep, sorry, I missed that. Yep. She mentioned 3. Oh, well done. Women, Yeah, but racial Yep. convention, and children convention. okay, very good. And they're all inter-American you're thinking of, or international? UN and Both. inter-American. Both. Yep. Okay, good. You mentioned 6 then, really, or 5. Okay, so there are plenty dealing with racial discrimination, discrimination against women, CEDAW, Children's Rights Convention, rights of persons with disabilities, UN, and inter-American, and then rights of persons with disabilities. Yeah, they're the, and then there are others, but they're the ones I want to mention. And of course, the one big gap internationally is older persons, because of course there is an inter-American convention, as we've seen. Okay, so how do these come about? How do we? Sorry. Getting too excited. Então, houve as respostas. O professor Andrew indagou a respeito de instrumentos de alcance geral e a respeito de instrumentos de alcance especial. Houve a resposta no campo dos instrumentos de alcance geral. Exemplos são a Declaração Universal, a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José, e exemplos de instrumentos específicos foram dados também, como a Convenção da ONU sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, como a Convenção de Belém do Pará para prevenir, erradicar e punir a violência contra a mulher, a Convenção sobre os Direitos da Criança, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e outros instrumentos. Agora, lembra ele que há um gap, porque esse gap se atém à pessoa idosa. And you know that I had been for 2 years a rapporteur for the rights of the elderly people. Okay, you were that. Because we have the only convention, the regional convention on the elderlies. Perdão. Professor Eduardo. Exato, eu estava dizendo, exatamente. Exato, perfeito. Professor Eduardo is just saying that at the UN there is a vacuum. We do not have still a UN convention on elderly rights, but at the OAS we had the 2015 convention, Inter-American Convention. Yep, and it's been a very important model, I think. The other thing to pick up Professor Piovesan's comments is that even where you don't have a convention, you may still have a mechanism of some sort. And there is a United Nations mechanism of the Human Rights Council on older persons' rights, which has been going now for 10 years and which has been quite important, which is similar to but different. Well, actually, it's similar to the Special Rapporteur of the Inter-American Commission on the Rights of Older Persons. O professor lembra que na ONU, ainda que não haja um tratado específico, há mecanismos como o que foi criado há 10 anos atrás pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, que justamente tem como mandato os direitos das pessoas idosas. Okay, how do we get there? And this is the problem of social change. How do we bring about
social change internationally and get a new treaty, something that human rights advocates for older persons' rights are facing. Obviously, you have to, first of all, identify that there is a problem and that it is a human rights problem that needs to be addressed. And this often happens as the work of scholars and advocates. Women's human rights and the work of people like Professor Pimentel and so on was very important in creating or bringing attention to the problem and conceptualizing it as a human rights problem needing human rights solutions. The same sort of thing is going on at the moment with older persons' rights. O professor, então, indaga o que leva à elaboração de tratados, quais são as transformações sociais que impulsionam a feitura de tratados e como identificar, o primeiro ponto, um problema como um problema de direitos humanos, todo o papel dos scholars, dos movimentos sociais, não só para identificar um problema como um problema de direitos humanos, mas também é o trabalho de conceptualizar. And a couple of other things you need to persuade governments that and others that a specific human rights instrument will be useful in bringing about change, and they tend often to be very useful. You need a strong civil society advocacy movement, and obviously you need political leadership. And at the moment, in relation to the United Nations, these things haven't yet all come together to generate sufficient momentum for a new treaty on this subject. O professor destaca que na ONU hoje nós testemunhamos esse momentum, porque os 3 fatores que ele identifica como necessários para a feitura de um novo tratado estão satisfeitos, ou seja, a sensibilidade dos Estados, um movimento da sociedade civil forte e, terceiro, uma liderança política. Let me go back to ageism, which I mentioned earlier, which I gather is called etarismo or idadismo in Portuguese. And it's really become the very important underlying concept, the organizing concept for critics of the existing system. The argument is that the existing human rights system internationally does not capture ageism, does not capture age discrimination that follows from ageism. And there's a very important report from the World Health Organization that I've linked to here, which shows that ageism is present all around the world, against both older and younger people, but particularly against older people, and it's still a tolerated form of discrimination. It's really it's the only tolerated form, really, in which older people become the subject of jokes and aging. People are concerned about aging. Older people are devalued. Everyone who's older is assumed to be decrepit, decaying, or dying. So there's a whole discourse around stereotypes about aging and older people. Então, na realidade, não há um tratado específico, não há mecanismos suficientes para combater o etarismo, a discriminação que se dá em razão do fator idade. Há um relatório da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que aponta que o etarismo recai, sobretudo, nas pessoas idosas e que há intolerância com relação às pessoas idosas em todas as partes do mundo e que essa intolerância é tolerada. Okay, 2 questions, quick answers from you. Does ageism exist in Brazil? Can you give me an example? And secondly, is there an international or regional human rights obligation on states to eliminate ageism? They have to eliminate racism, they have to eliminate sexism, they have to, well, at least take steps to eliminate ableism under the conventions on race, sex, discrimination against women and persons with disabilities. Is it the same? Yeah. Okay. Firstly, anyone give me an example of ageism in Brazil? And then... Então, o professor lança aqui 2 perguntas, aliás, as 2 segundas ali, se há etarismo no Brasil, quais são os exemplos,
E a pergunta mais jurídica, se os Estados têm o dever jurídico, a obrigação jurídica internacional de combater a discriminação pautada em idade, tal como há a obrigação jurídica internacional dos Estados de combater discriminação que tem por critérios raça, gênero, sexo, e entre outros. I saw a few heads nodding when I asked whether ageism exists, but... Etarismo não tem no Brasil. Vamos lá. You reckon? Pode falar em português também. Um de cada vez. A gente vai começar a sortear. Aqui. Então, depois dá pra usar. Yeah, ageism does exist in Brazil, and I don't recall any specific examples, but I do remember a lot of news reports, like in Sunday programs like Fantástico, that about abuse, domestic violence against elder people, like with security cameras filming the supposed caretaker abusing the person. Exato, aí apenas um exemplo, que é a violência doméstica em face das pessoas idosas, com casos e denúncias concretas, são indicadores de etarismo aqui no Brasil. And is there another one? Yeah, no, please. Falar em português. Sim, eu acho que o Brasil é um país culturalmente etarista e existe muito etarismo no Brasil, visto culturalmente, pelo menos entre os jovens, você vê muito como o conceito de idoso ou velho sendo encarado como um aspecto negativo. Ah, essa pessoa é ultrapassada, então ela é velha, e associar automaticamente a característica de ultrapassada ao fato de ter muita idade. E também, como um exemplo disso, acredito dessa questão até produtiva e econômica da pessoa idosa, a quantidade de abandono que os idosos sofrem no Brasil. Aqui no estado de São Paulo, algumas cidades litorâneas do estado são recordes em abandonos de pessoas idosas, em que famílias, por terem casas na praia, muitas vezes deixam seus idosos sem nenhum cuidado, né? Então, eu acho que é um fator que aponta para isso. Muito obrigada. Então, essa resposta envolveu 3 critérios. Sorry, I'm just mixing them. No, three components. First, yes, there is etarism in Brazil. Among young people, elderly are seen from a negative perspective because they are less productive, and even in our state, our student can witness elderly people living alone, absolutely abandoned from their family without any kind of care. Yep, another, please. Bom dia, eu me chamo Thomas, e eu acho que referente à questão do etarismo no Brasil, existe sim, e o maior exemplo que a gente consegue enxergar é no mercado de trabalho. Porque quando as pessoas chegam a uma certa idade, as empresas simplesmente excluem essas pessoas. Não veem elas como uma força qualificada, uma força experiente. Eu acho que é isso. So another reaction is that there is, especially in the labor market, they are excluded from the labor market, and they are not seen as a qualified force of labor, nor as an experience for us. And we're talking about people often who are 35 or 40. It's not people who are more advanced. But yeah, there's a cult of youth in Australia here as well. There was another comment? Vou falar em português. Sou descendente de japonês e, normalmente, as famílias japonesas cuidam dos mais velhos. Eles têm muito respeito. E depende, então, eu conheço também os judeus, eles cuidam muito bem dos seus idosos. Então, depende também do tipo da etnia, do tipo da raça. O que aconteceu? Estou vivenciando agora. A minha tia, irmã de minha mãe, ela se tornou freira.
a comunidade religiosa dela não prosperou. Então, ela é a mais velha. Nós a encontramos em situação totalmente de abandono pelas irmãs que não davam conta de cuidar. Ratos, baratas na cela dela. Levamos para uma casa de idoso, tudo isso em Itu. Porque ela tem problema de circulação, ela fez feridas muito sérias por ficar imobilizada. Ela está com risco de amputar a perna e a família dela não tem ninguém para cuidar. Eu me propus a pagar os curativos, porque é uma coisa muito grave. Infelizmente, ela está agora tomando novamente antibiótico na veia para ver se não amputa o pé. Olha o abandono que chega, porque ela não casou, porque ela ficou numa instituição religiosa que também não cuidou. E eu não vejo, assim, se não for uma política pública... Ah, e outra coisa. A minha cunhada foi e denunciou no Ministério Público pelo crime em razão do Estatuto do Idoso, que prevê que é crime. O Ministério Público diligenciou lá na casa de idosos onde aconteceu esse problema. Dizem que não vai virar nada, mas está denunciado. Então, vamos ver o que vai acontecer. É porque é realmente um crime o que aconteceu. Obrigada. Muito obrigada, professora Consuelo. So, our dearest Professor Consuelo just shared with us 3 main thoughts. The first is depends on the culture, because she understands that the Japanese culture and the Jewish culture, they really do care about their elderly. So there is a matter of cultural perspective. Secondly, she shared a very sad personal history concerning her aunt, who was a member of a religion institution, and she's the oldest of this institution, and living in Itu, which is a small city in our state. She was abandoned, totally, completely abandoned by this religious institution, and her health status is so precarious that probably she's taking a number of medicine, antibiotics, but maybe she will even lose her foot due to the level of ill treatment and abandoned. And then, thirdly, she shared that this case was denounced by her sister-in-law to the prosecutor office because it's a crime against elderly. We do have here in Brazil, just to add a comment, a particular law called Estatuto da Pessoa Idosa. So we have a particular legal framework dealing with elderly people's rights and even identifying crimes. And so let's wait and see what happens. And they went there in loco. Okay. Eles foram lá, né? They did a kind of in loco investigation in this health in this place. Okay. Thank you. Thank you, Professor. I'm just going to now skip through a couple of slides, and they're extracts from the American Declaration on the Rights of and duties of man, the UN Declaration, and you'll see that in the discrimination articles, age is not mentioned. There is this category of other social status, or qualquer outra situação, but other status it is in English. And that has been taken over into the American Convention on Discrimination, the International Covenant on Civil and Political Rights. It's the same. No mention of age. European Convention on Human Rights, African Charter on Human and People's Rights. They weren't thinking about it in 1948, although Argentina was and tried to come up with a declaration. But that model from 1948 in discrimination, has not mentioning age, has been replicated over the subsequent instruments. Professor, aqui mostra a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem,
de 48, a Declaração Universal de Direitos Humanos, quando assegura direitos sem qualquer discriminação de qualquer natureza, evidenciando critérios como raça, língua, crença, mas não há o destaque à idade, e o mesmo ocorre com relação à Convenção Americana e ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que vem a posteriori, a Convenção em 69, o Pacto em 66, mas também não trazem como critério específico ali protegido no âmbito da cláusula da igualdade, da proibição da discriminação, o critério idade, mas traz uma expressão mais aberta, outra condição social. Thanks. The treaties have been interpreted as including age, but it's been a slow process, and this isn't a strong, it's not the strongest basis. And it shows that the drafters of the treaty weren't really thinking about older age, or indeed age at all, or much. Então, os arquitetos, os elaboradores dos tratados não estavam preocupados com o tema da discriminação pautada em idade. Há uma interpretação expansiva, ampliativa dessas cláusulas para entender que idade estaria coberta com a expressão outra condição social, mas isso não confere uma base sólida na visão dele, e é uma interpretação que levou ainda tempo para se pavimentar. So quickly then to the international campaign. Since about 2008, Argentina has led a largely Latin American group of states in proposing a new United Nations treaty. It's a response to widespread violations of the rights of older persons, some of which we've mentioned today, and to ageism. And I've set out the four main arguments that are made by advocates. Firstly, that older persons are largely invisible in existing general human rights treaties. Other social status is meant to cover them. That the specific protections that do exist, like the right to social security in older age, and some others, they're incomplete, they're not comprehensive, coherent, integrated. They're fragmented and they're dispersed across many different instruments. And most importantly, existing instruments have fundamental conceptual problems. They're not framed against the background of ageism and age discrimination, nor do they understand the social nature of aging and how older persons are viewed, which is culturally specific and contingent. And then finally, existing mechanisms can't improve enough to make the changes needed, and a specific convention would make a unique and significant contribution. That's the basic outline of the argument. Aqui o professor sintetiza os argumentos em prol de uma convenção específica, uma nova Convenção de Direitos Humanos na ONU para proteger as pessoas idosas. A Argentina tem liderado essa campanha desde 2008, em prol da elaboração desse novo documento na ONU. O argumento é as violações generalizadas que atingem os direitos das pessoas idosas no mundo, envolvendo etarismo, violência, pobreza, discriminação no trabalho, etc. E aqueles que advogam por uma nova convenção argumentam há 5 argumentos básicos. Primeiro é que pessoas idosas são largamente invisíveis nos tratados existentes de direitos humanos. O segundo é que as proteções específicas são incompletas, fragmentadas e dispersas. Terceiro é que os instrumentos existentes têm ali uma conceptualização que não envolve o tema da discriminação pautada em idade. Os mecanismos existentes ainda não trazem realmente melhorias, as melhorias necessárias, e essa esperança de que uma convenção específica teria uma importância única e uma contribuição significativa para a defesa desses direitos. And these arguments are very similar to the arguments made for the CEDAW Convention, for the Convention on the Rights of the Child, and for the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. They succeeded there, they haven't succeeded yet with older people, which is perhaps a form of ageism. Exato, e o que ele lembra é que exatamente esses argumentos, esses 5 argumentos, também se apresentaram no processo de feitura da Convenção da ONU sobre a eliminação
da discriminação contra a mulher, da Convenção da ONU que protege o direito das crianças e da Convenção da ONU que protege o direito das pessoas com deficiência. Então, foi a mesma linha argumentativa. So what we do have, of course, we've already mentioned the important Inter-American Convention. Has Brazil ratified the Inter-American Convention on the rights of older persons? Is Brazil a party? Yep, not yet. Yep, not for want of trying, I don't think. But there's also an African protocol, which I think is not, which is designed to deal with these issues in the African context. I think the Inter-American Convention is more advanced. And then here's a link if you want to find out what's been going on at the UN. And if you're really interested, I can send you a very boring chapter I've just written on the process. Professor, aqui traz quais são os tratados existentes e os futuros esforços em prol de um tratado que proteja a pessoa idosa na ONU. Lembra que na OEA, a OEA traz o único tratado juridicamente vinculante, âmbito regional, que é a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos das Pessoas Idosas, de 2015. O Brasil ainda não ratificou. Na África, o protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, relativo ao direito das pessoas idosas na África, também de 2016. E na ONU, há toda uma série de esforços para elaborar a convenção e há um grupo de trabalho sobre este tema em curso. Okay, I think I have 3 minutes left, so let me move quickly. The next topic I wanted to touch on was intersectionality, and older persons are often said to be the most diverse group because they've had a lot longer to live and they've acquired different characteristics. And obviously, gender is a critical dimension. We know that older women live longer than men. There are more older women than men. And that what women experience earlier in life in terms of discrimination can have a huge impact on whether they live in poverty or whether they enjoy rights. So there are other characteristics: LGBTI status, race and ethnicity, social class, disability. All of those affect and interact with age and bring particular forms of discrimination. And the answer to the last question, how well do United Nations human rights treaties deal with intersectionality, is it's a mixed record. CEDAW, I think, has done pretty well, including with age. They have a terrific general recommendation on age, but the other treaties, very, very mixed record, I think. Professor Andrew enfoca o tema da interseccionalidade, lembrando que as pessoas, como elas vivem mais, as pessoas idosas, elas vão carregando elementos de diversidade, e isso importa no exercício de direitos. Por exemplo, a perspectiva de gênero, de raça, diversidade sexual, se a pessoa tem deficiência ou não, isso tudo importa. Trazer o exemplo das mulheres, ou seja, meninas e mulheres que sofreram violência ao longo da vida terão essa marca quando idosas foram. E a pergunta que ele deixa é como a ONU vai incorporar esta visão interseccional no tratado a ser feito, e até faz alusão à Convenção CEDAW, entendendo que a Convenção o fez, e também a soft jurisprudence do Comitê CEDAW também o fez isso. Nós temos a recomendação. Só pegar o microfone porque está gravando. A professora Silvia. Eu acho que para a turma da professora Silvia, talvez isso vocês já conheçam. Assim, a gente menciona muito nas aulas as recomendações gerais do Comitê CEDAW, que são interpretações da Convenção CEDAW, né? E uma dessas recomendações gerais, o professor até mencionou, a recomendação geral número 27. Ela tem tradução na internet para português de Portugal, que o Ministério Público de Portugal fez. Que é a recomendação justamente sobre mulheres idosas, não sobre a aplicação da Convenção CEDAW especificamente para mulheres idosas. E o professor comenta isso, que o Comitê CEDAW ele foi capaz de trazer mais fortemente essa interseccionalidade para dentro dos direitos humanos das mulheres, porque as recomendações gerais, elas costumam tratar desses tópicos específicos, inclusive da idade, né? Tem recomendações sobre meninas e também a recomendação sobre mulheres idosas, que é a número 27. Good. Yeah, no, I got it. You got it. Yep. Great. And then the final point is really what I started out with. We often talk about the interdependence of human rights. And in aging, we talk about a life course approach, which is basically understanding that
what you experience earlier is going to affect how you enjoy your rights in midlife, in later life, and so on. And so, to do older people's rights, one also has to do children's rights and women's rights and race rights. So it really is an example of the independence, and that has important aspects in that it underlines the importance of an intergenerational solidarity going all ways, and intergenerational interactions. I've just given one example from CEDAW there. I won't belabor the point because time is up, but just to show that it's a really important way of not doing human rights of one sort here and human rights of another sort there. They are linked very closely. Andrew traz a visão da interdependência, o quanto os direitos humanos se conectam, esta visão holística, integral, à luz da interdependência dos direitos humanos, traz 3 ideias importantes, ou seja, o significado ao longo de uma vida de como os direitos humanos foram exercidos vai impactar os direitos das pessoas idosas, esse processo de envelhecimento. O que ocorre antes na sua vida vai ter um grande impacto na sua vida futura e também nos direitos humanos quando você se tornar uma pessoa idosa. E traz o exemplo de mulheres, a possibilidade de elas contribuírem, por exemplo, com o tema da previdência social e o tema das pensões. Isso pode, aqui ele traz o exemplo da ability to contribute, pode interromper ou pode limitar mais, inclusive, que os direitos dos homens. E aí cita um caso específico, e ele lembra a importância do direito das crianças, direito das mulheres, direito das pessoas com deficiência, ou seja, como esses marcadores, essas experiências, elas são conectadas e elas vão impactar em como as pessoas idosas exercerão no futuro os seus direitos. Thank you very much, Flavia and Andre. And there's some questions for lunchtime, so thank you for your patience and listening. Yeah. So just to express once again, I think, do we have 10 minutes for questions or not? No? 10 minutes? I'm happy, but okay. I know... Podemos abrir para 10 minutos? 10 minutes, strictly? 11 minutos. Então, por favor, a palavra está aberta para perguntas. Professora Silvia, alunas e alunos. Perguntas? Por favor. Hello. Do you think regarding altruism in a gender perspective, since when women reach menopause, they stop giving like new production force to capitalism, like they can't have children anymore, and men, they can have children whenever. Do you think because of that, altruism is more harder on women than with men? Just 1 second. The short answer is yes, for lots of reasons, including some of the ones you have spoken about. Concepts of beauty, the cult of beauty has a much different impact on women than men. And it's also reflected in ageism we've seen in Australia, where women, let's say they take time off to have children, so getting back into the labour market can be difficult. The biggest group of homeless, or the largest growing group of homeless people in Australia, is women in their 50s who can't get jobs, they can't get housing, they may have moved, broken up a relationship. And so, yes, the experience is very different. They're also very different for Indigenous women in relation to violence, for women with disability, and so on. So, yes, the answer is yes, and on very many fronts, and that has to be taken into account in policy design. Yeah. Thank you for the question. Excelente pergunta. O tema da fertilidade, ou seja, como o etarismo, sob a perspectiva de gênero, afeta homens e mulheres de maneira diferente, sobretudo as mulheres
na menopausa, incapazes, não é, de ter uma fertilidade, ao passo que os homens não têm esse problema. O professor Andrew entende que sim, que há o etarismo e que a perspectiva de gênero importa, tal como importa a perspectiva étnico-racial, e lembra a situação das mulheres australianas que estão nos 50, o quanto são discriminadas no mercado de trabalho e fora dele. Deixa eu fazer um registro aqui. Pronto, registrar a presença da Débora Golds, que preside a Comissão dos Direitos das Pessoas, dos Idosos, da OAB de São Paulo. Isso? Faz parte da comissão, está acompanhado do esposo, então é uma estudiosa do tema, e é uma alegria para a PUC estar recebendo ela, que também é do meio acadêmico da Universidade de São Judas, leciona diversas disciplinas. Imagina, então... So just to say welcome, you embraced Professor Deborah, and I suppose from Germany, your husband, Professor Deborah deals exactly in the PhD program with elderly people with aging. So please, if you would like to take the floor to raise a question or a comment. Vou falar em português. E aí, Flávia, você, por favor. Ou você, André. Parabéns pela belíssima exposição, o tratamento de todos esses problemas da pessoa idosa. É importante que se fale sobre a pessoa idosa, porque quase ninguém está falando sobre ela, né? E eu vejo isso, a gente fala sobre o idoso e as pessoas não querem saber sobre a pessoa idosa. As pessoas idosas incomodam a sociedade. Não é só questão de mercado de trabalho, elas agora começam a incomodar porque a sociedade está envelhecendo e as famílias também não sabem como lidar com essas pessoas idosas. Então, de repente, é assim, posso ir para um congresso, não posso ir? Era o tema hoje cedo com um colega que é desembargador e está tomando conta da mãe dele. E é assim, não tem suporte. Então, no Brasil, nós não temos suporte para a pessoa idosa, como, por exemplo, numa Alemanha. Nos países de primeiro mundo, que tudo bem, são mais ricos e convivem com este problema por mais tempo já do que nós. E a sociedade brasileira precisa ainda crescer muito. E eu experimento isso porque, lidando com o problema dos idosos, e eu já como idosa, certo, procuro experimentar, né? Então, é assim, tem preferência? As pessoas te olham com aquela cara, assim, como se dissessem, como assim você quer ter preferência? Né? Meu pai tem praticamente 97 anos, está agora bem adoentado, e quando eu levo para fazer exames, eu tenho de exigir que ele possa ter o direito dele de ter preferência acima dos 80 anos para ser atendido. E as pessoas falam assim, mas olha quantos idosos tem aqui. E eu falo, você quer comparar a minha idade de idosa com uma pessoa que tem quase 100 anos de idade e não tem um tempo de vida mais como muitos teriam? Então, nós precisamos fazer um trabalho de educação, que acho que vai começar na escola, certo? Para que essa sociedade comece a refletir sobre eu, jovem, vou me tornar um idoso, se eu tiver essa sorte de me tornar idoso, né? E precisamos, então, começar a integrar o idoso, ou a pessoa idosa, à nossa vida, porque ela está desintegrada da nossa vida. No, not enough. Yep. Lack of memory here. 3 points. Professor Deborah points out the invisibility of elderly, how they are not carried here, how Brazilian society has an issue concerning aging, and also she told us about how, for example, there are a diverse community in the elderly community. She herself considers herself as an elderly person, but her dad is in the late 90s, so you have diversity inside this community.
And what she brings is the importance of education to integrate elderly people in the society, because they are not integrated at all. And luckily, as you said, everybody luckily could be elderly once. Né? Please, our dearest professor, Silvia. Eu vou falar em português também, respeito a vocês. E Andrew, I will speak in Portuguese, and then maybe I will translate to you. Andrew and Professor Deborah, I'm very happy with you being here, talking with our students. Eu estou muito feliz de ele estar aqui trazendo esse tema, conversando com vocês, estudantes. Porque, de fato, não é? Como vocês muito bem falaram, além do professor, é claro, existe, sim, no Brasil, um grande problema de etarismo. Não é? Agora, eu só quero observar que é muito estratégico... Não, the last point. Can you put the last slide? Sorry, what's happening? Em suma, o que eu quero dizer é que acho muito interessante, a professora Débora enfatizou isso e o professor colocou no seu último slide, né? Essa ideia de colocar a relação como tema do etarismo e da idade está para vocês hoje, e se vocês realmente, como está, se vocês pensam a respeito dos seus próprios direitos, se vocês viverem mais e chegarem à idade adulta. Não é? Então, é um argumento, this is an argument that not always could be posed, for instance, for men regarding women. Por exemplo, esse é um argumento que a gente não pode colocar para os homens quando falamos de mulheres, né? Que não podemos colocar, por exemplo, para pessoas que não têm disabilities, que não têm deficiências. Mas, neste caso, muito especialmente, não é? Nós podemos, sim. E isso é muito estratégico. Agora, o que é incrível é que, mesmo sendo estratégico e sendo utilizado, ele não está conseguindo colar. Por quê? A força maior hoje é o tema do econômico. E vocês não sabem o quanto me incomoda quando a gente escuta, no mundo inteiro, os jovens dizendo: os velhos vão ficar nas nossas costas. É horroroso. I'm telling my students and colleagues that it's so sad when a person, an old person, as myself, we read in the newspaper, lemos nos jornais, não é? Que não, there is an injustice to leave the old people to be sustentados. Flávia, como é que fala? Supported by the youngest people. That's such an horrible affirmation. It's terrible. And it's terrible to listen to this. So thank you again. Thank you. May I? Tá ligado? At first, I would like to, I will say in English in respect of our invited, I would like to say thank you to Professor Silvia Pimentel for the invite to participate at this, I forgot the word. Always I hear Professor Flavia Piovesanes bring someone, it's a great surprise. Last year was Professor Armin von Bernde from Max Planck Institute of, I forgot to say it, Frankfurt. My thank you for coming, Professor Andrew. It's a great pleasure. My name is Lucas Santoro. May I ask, it's why the etarism is so ignoring in the international legislation? Because my belief it's a new front line in the world, not a new oppression
because it's historical. But in my belief, it first came the workers, then the women, the black people fighting for their rights, and the LGBT community. And my belief is a very new front line. Is that correct, or there is? Yes and no, and I guess the fact that we now have more older people living than ever before, and they are an ever bigger proportion of our populations, means as a social fact, it's changed. Why hasn't there been an impact? I think the international framework, there has been policy impact. States prefer to deal with it as a question of social and economic development. They're not very keen on rights for older people. They say older people are people, they've got rights, but they're not keen on specific rights. And I think that's a form of ageism. There's a big meeting going on in the next month or so in New York called the Summit for the Future. And they're adopting a document called the Pact of the Future, which is, of course, full of references to youth and young people, but virtually nothing on older people. It's as if the future is only going to be young people. But we all hope that the future will be young people, middle-aged people, older people, and we have to think about our future in that way, I think. So that's why I think the intergenerational perspective shouldn't be one about competition, which the media love. They love fights, but should be more about collaboration and solidarity. And the challenge is how we do that nationally and internationally. Professor, aqui responde, lembrando que haverá na ONU, nos próximos dias, um pacto sobre o futuro, e que nesse pacto a ênfase é com relação às pessoas jovens, não há qualquer destaque às pessoas idosas, não há como pensar o futuro sem as pessoas idosas, as pessoas jovens e todos, né, no marco dessa diversidade, e o quão importante é esse diálogo solidário, construtivo, cooperativo entre as gerações. I believe we lack time, but if may I just raise one question? Sure. My question is, how do we see the impact of the Inter-American Convention in this UN draft process of producing this UN convention? As I told you, I was rapporteur for 2 years, and I do see the greatest contribution of the Inter-American Convention, especially in building a new paradigm, incorporating human rights approach into aging, seeing active, safe, and healthy aging as a crucial component, emphasizing gender perspective, and seeing, trying to ensure dignity, the protection of dignity and independence, protagonism, full inclusion, and autonomy to elderly people. How do we see this dialogue between... I think you... sorry. Então, eu estava comentando que na OEA, como ele mostrou, há a Convenção Interamericana que protege as pessoas idosas. Eu tive a honra de ser relatora regional por 2 anos. Eu vejo essa convenção como um valioso instrumento que traz uma mudança paradigmática, porque traz a perspectiva de direitos humanos no processo de envelhecimento, traz a ideia do envelhecimento como envelhecimento ativo, seguro e saudável, traz com grande ênfase a perspectiva de gênero, a fim de assegurar o direito à dignidade, independência, protagonismo, autonomia e inclusão social das pessoas idosas. I just shared an article that I published in a Harvard Review about the protection of rights of the elderly and the impact of the Inter-American system. I think you've asked and answered your own question, Flavia, so I won't go much further than to say the Inter-American Convention has been important as a political fact. It shows that governments are willing to come up with a comprehensive and what they call integral, so coherent framework, okay, and that's what we need internationally. It obviously reflects American perspectives, and I don't think, for example, it includes the word etarismo or ageism, but it's moving in the right direction.
and it's really important. And that paradigm shift that you referred to, which we talked about in the Disability Convention, moving our understanding of older persons from takers, from weak, sick, dying, yes, they're all of that, to citizens who hold rights, who participate and have a right to contribute and continue to participate. So the Inter-American Convention shows that in a way I think that the African Protocol doesn't do in such a big way. So, yeah. O senhor concorda que a Convenção Interamericana traz essa mudança paradigmática e que pode iluminar e contribuir para a Convenção da ONU, trazendo as pessoas idosas com a sua cidadania viva, com a sua participação, com o seu direito à inclusão. So, thank you so much. It was a great honor. All of us learned a lot. I give the floor to our organizer, Professor André. Please, you have the floor. Já está com o horário, então agradecer a todo mundo que está aqui. Foi uma oportunidade muito interessante. Isso foi gravado, não está com a transmissão ao vivo, mas foi dito que depois de alguns minutos que terminar a palestra, já vai ter acesso para... Então vai ficar registrado para quem quiser pesquisar sobre o tema a partir de amanhã em diante, esse momento interessante da PUC, que foi ter o professor Andrew Burns. Isso foi possível porque as professoras, a Flávia, que está aqui do meu lado, a professora Silvia, que está aqui na minha frente, o professor Eduardo, que também está aqui, fizeram trouxeram os seus alunos, não é? E a professora Consuelo também agradeceu aqui, e vários profissionais aqui da área jurídica também, do escritório modelo, inclusive. Então, acho que foi um momento muito importante. Thank you very much, Andrew Burns. It was a pleasure for us having you here in São Paulo, PUC. Okay, I hope I can see you again in the future. We'll never know, yeah? But, okay, so thank you very much. Thank you, Andre. Don't forget those last two questions, and come to Australia if you haven't come to Australia. Obrigado a você, imagina. Se você não ia ter acontecido...